Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana e mais uma aulinha. Vamos lá? Hoje, segunda-feira, dia 26 de 10 de 2020, 26 de outubro de 2020. E vamos lá? O que não for leve, que a vida leve. Boa segunda-feira. E lá na matemática, hoje nós vamos estudar os numerais de 650 a 659 e a escrita desses números. Vamos ter noção de divisão hoje, assunto novo, e a tabuada do 2 e continhas de divisão por 2. Vamos lá? Que seja doce o dia, a vida e a alma, e que tudo fique bem. EMEF, professora Elvira Yolanda Ervas, Brodowski, 26 de outubro de 2020, segunda-feira. Então aí o cabeçalho, tá? Nome completo e segundo ano daquela forma que vocês já estão acostumados, né, crianças? E aqui na matemática, então, começamos com os numerais lá no caderninho, vocês vão copiar, tá bom? Os numerais de 650 até 659. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Lembram-se que nós havíamos parado no 649. Então, aqui nós vamos novamente acrescentar mais 10 números, né? O que eu fiz? Para sair do 649 e chegar no 659, eu adicionei mais uma barrinha dessa daqui de 10 unidades cada, né? E aí, ao invés de 649, eu fui lá para o 659, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas dessa daqui, de 100 unidades cada. 100 vezes 6 dá 600, né? Então, eu tenho os 600, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dessas daqui dá 50. 5 vezes 10, 50, né? Então, 650 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 659, né? E aí a escrita dos nomes desses números: 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659. Prestem bastante atenção quando forem escrever os 600. Olha só, é o 6 e centos. Juntou tudo numa palavra só. Tudo bem? E aqui vamos começar com a divisão agora. O que é a divisão? Dividir alguma coisa é compartilhar em partes iguais com outras pessoas, alguma coisa que eu tenho. Lembrando que as outras operações, quais são que nós já estudamos? A adição, a subtração, a multiplicação e agora a divisão. É uma nova operação que nós vamos começar a estudar, tá? Enquanto na multiplicação nós utilizamos o processo de somar sucessivamente um número, lembram que eu expliquei para vocês, né? Que eu vou somando, quando eu falo 2 vezes o número 2, então eu coloco lá 2 vezes o número 2, eu coloco 2 mais 2, aí eu vou somar 2 mais 2 vai dar 4. Então, tem esse processo de soma dentro da multiplicação. Na divisão, nós informamos em quantas partes iguais um número será dividido. E essa relação nós chamamos de múltiplos e divisores. Portanto, através da divisão, nós podemos encontrar a multiplicação. Então, a multiplicação e a divisão, elas têm aí alguma coisa em comum, porque uma precisa da outra. Só que na divisão, nós vamos dividir, né, alguma coisa em partes iguais. E temos os seguintes sinais da divisão. Nós temos este daqui,
que é um pontinho em cima, um tracinho no meio e outro pontinho embaixo. Ou então, eu também posso usar este outro sinal, 2 pontinhos, um em cima e outro embaixo. Então, existem esses 2 sinais diferentes na divisão. E todo número dividido por zero é igual a zero, né? É a mesma coisa na multiplicação. Todo número vezes zero é zero. E na divisão, todo número dividido por zero é igual a zero, né? Porque se eu tenho zero, eu não consigo dividir esse número para ninguém. Zero não divide, né? E todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, sempre que eu for dividir por 1, eu vou ter o número mesmo. 2 dividido por 1 vai ser sempre 2. Na multiplicação, 2 vezes 1, 2, né? Então, repete o número que está sendo dividido por 1. Tudo bem? Aqui eu representei para vocês, 2 dividido por 0 é 0, 2 dividido por 1 é 2, tá certo? E o que é a divisão? A divisão é a operação matemática em que nós repartimos números em partes iguais. Então, agora vocês vão entender melhor, ó. Termos da divisão. Aqui eu fiz a continha de divisão. 6 dividido por 3. Então, aqui eu estou dividindo por 3. Vamos supor que eu tenha 6 bananas e eu queira dividir essas 6 bananas para 3 pessoas. Como é que vai ficar, ó? Aqui eu tenho as 3 pessoas e eu tenho as 6 bananas. Então, eu vou dar, para dar certinho, para dividir certinho as 6 bananas para essas 3 pessoas, eu vou dar 2 bananas para uma pessoa, 2 bananas para outra pessoa e 2 bananas para outra pessoa. Então, cada uma dessas 3 pessoas vai receber 2 bananas. Então, vai dar 2, com 2, 4, mais 2, 6, né? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 bananas para cada pessoa, tá? Compreenderam mais ou menos como é que é? E por meio da... E se eu for na tabuada, né, do 3 e ver lá, né, como é que é esse processo de multiplicação, também eu vou encontrar esse resultado 2 aqui, tá? 6 é igual dividendo, eu chamo esse número 6 aqui na divisão, o nome dele vai ser dividendo. O número 3 vai ser chamado de divisor e o número 2 de quociente. Então, aqui o 6 é o dividendo, né, porque ele está sendo dividido. O divisor é o 3 e aqui o quociente ou o resultado da divisão é o número 2. Então, tem esses nomezinhos aqui que nós só vamos dar uma passada, tá bom? Não precisa decorar isso. Então, só para vocês entenderem como é que é a divisão. Divisão, eu tenho que sempre repartir em partes iguais. Dividir, repartir, compartilhar são palavrinhas que me lembram a divisão, tá? E aqui agora, ó, quando repartimos uma quantidade em partes iguais, nós estamos dividindo, né? Então, aqui eu vou dividir por 2. Nesse exemplo aqui, eu vou dividir por 2. Eu tenho 6 bananas para dividir para 2 pessoas. Então, ó, 2 pessoas. Para cada uma, eu vou dar 6 bananas. Então, para elas ficarem com a mesma quantidade de bananas, eu tenho que dar 3 para essa e 3 para essa, não é? 3 que eu dei para essa, mais 3 que eu dei para essa, quanto que vai dar? Se eu somar, vai dar 6, né? Aqui vocês têm o exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho uma pessoa, aqui outra, 3 bananas para cada uma. 6 dividido por 2 é igual a 3. Tudo bem? Agora, nós vamos dividir 8 por 2. Então, aqui eu tenho 8 dividido por 2. Continuo com 2 pessoas, só que agora eu tenho mais bananas para dividir para elas. Então, para essa aqui eu vou dar uma quantidade e para essa também eu tenho que dar a mesma quantidade, igualzinha. Então, aqui, ó, eu vou dar 4 bananas, tá? 4 mais 4
é igual a 8, tá? Vocês podem contar aí, ó, 4, 5, 6, 7, 8, né? 4 bananas. 2 vezes 4 é igual a 8, né? A mesma coisa aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6, né? 3 vezes 2, 2 vezes 3, o resultado é o mesmo, é 6. Se vocês forem lá na tabuada e consultar, vocês vão confirmar esses resultados. É por isso que a gente precisa saber bem a tabuada, porque até na divisão nós vamos precisar dela, tá bom? E aqui nós vamos dividir 10 por 2. Olha só como que vai dar 10 dividido por 2. Eu tenho 10 bananas e 2 pessoas. Aí eu vou separar essas bananas em quantidades iguais para entregar a mesma quantidade para essas 2 pessoas. Então, ó, aqui eu tenho que dar uma quantidade e aqui a mesma quantidade também. Então, 10 vai ficar 5 para uma pessoa e 5 para outra pessoa. 5 vezes 2, quanto que é? Ou 2 vezes 5 é igual a 10, né? Então, aqui o resultado da minha continha de divisão vai ser 5, né? Porque aqui eu tenho que achar a quantidade exata dividida para essas 2 pessoas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Aqui eu tenho a mesma quantidade que aqui, não tenho? É isso aí. Tudo bem, meus amores? Deu para entender um pouquinho da divisão? E a continha da divisão, eu vou sempre armar ela dessa forma aqui, tá? Eu coloco o número 10 assim, coloco esse traço, né? Mais essa paredinha aqui, coloco o 2 aqui e sempre o resultado aqui. E aqui eu tenho 0, né? Por quê? Porque 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, para 10 não sobra nada, né? De 10 para 10 não sobra nada. O meu resultado é 0. Mesma coisa aqui nos outros, tá? 3 vezes 2, 6, para 6, 0, tá? E aí, aqui continuando os exercícios, aqui no exercício 3, vocês vão fazer a tabuada do 2, para relembrar um pouquinho aí a tabuada, tá? Porque depois vocês vão, no número 4, armar e resolver essas continhas de divisão. Aqui elas não estão armadas, vocês vão armar dessa forma que está aqui nos exemplos que eu expliquei, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer 2 dividido por 0, né? E fazer do jeito que está lá no exemplo. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2, 8 dividido por 2. Vocês vão armar dessa forma, continha, e resolver. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui hoje nós vimos a divisão por 2, tá? A divisão por 0 sempre é 0. E a divisão por 1 é sempre o número mesmo, tá bom? Como na tabuada do 0, que todos os resultados vão dar 0. Na tabuada do 1, todos os resultados vão dar o número pelo qual o 1 está sendo dividido. E, então, nós já começamos aqui por 2. Tudo bem, meus amores? Então, aqui tem a correção de sexta-feira, tá? Daquelas atividades sobre dobro e triplo. Coloquei aqui para vocês. E também a resposta daquela pergunta da parte de língua portuguesa. Segundo o pássaro da nossa história que nós lemos, né? O que é medo, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até amanhã. Beijos cheios de saudades.